Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Se você está chegando nesse canal pela primeira vez, de repente caiu de paraquedas aqui nessa coisa linda, maravilhosa, se inscreva, tá? No canal, toque o sininho de notificação, deixe aquele like bacana, top, tá? Comente, compartilhe, divulgue o canal, né? Diga, olha, tem um cara meio maluco aí, no canal aí falando um monte de coisa aí. Vamos lá dar uma olhada aqui. Eu queria ser um parceiro teu aí para te ajudar, cara, na tua missão. Aí você pega o Pix, né? robson.rmt@gmail.com robson.rmt@gmail.com. Pessoal, olha, o meu canal, o nosso canal, não, ele tem um foco, eu tenho um foco, pessoal, tá? E o foco meu aqui é descortinar qualquer coisa. Eu não vou fazer aqui um canal de teorias secretas, de teorias, que eu não posso falar aqui, pessoal, tá? A gente vai ter que fazer uma live fechada, uma chamada pelo Google Map, eu acho que é isso, né? Google Map, né? Acho que é. E aí a gente vai debater sobre esse assunto e tudo mais e tal, sabe? Então, pessoal, eu digo isso para você, né? Aqui a gente não tem interesse nenhum a não ser você ter conhecimento das coisas. Tá? E quando eu falo conhecimento, eu falo aquele conhecimento que passa pela racionalidade e vai lá para aquela parte íntima sua, que é o seu espírito. Ok? Está entendendo? Porque, veja, Jesus disse, olha, o mundo jaz no maligno, o mundo dorme no maligno. O que é o maligno? É o demiurgo. Você está entendendo? Então não tem como você mudar a você mesmo sem que isso implique numa mudança da sociedade. É por isso que a gente tem lido que para a gente colapsar a Matrix, esse sistema cultural envenenado, feito pelos adoradores do Hashem, do Demiurgo, do Jeová, não tem como você mudar a você e não impactar isso na estrutura social. Ok? Então, ontem eu estava assistindo naquele negócio que termina com Gran Tel, né? É no Inch, né? Termina com Gran. Aí eu estava vendo lá um camarada, que ele é luciferiano, sabe? Aí o camarada, eu não sei, eu tenho uma impressão que é tanta carência afetiva quando o ser humano começa a fazer rabisco pela cara por todo canto e tal, e é isso, é aquilo, e bota pince no nariz, pince na língua, pince no não sei aonde. Rapaz, desculpa, isso é para chamar atenção? Para dizer, olhem para mim, né? Ó, como eu sou, né? Então, eu estava olhando aquilo lá e a pergunta, tal político tem alguma relação com Putin, né? Gente, eu me divirto com essas coisas. Aí o cara disse, porque o guru do Putin é um cara que estudou nas sociedades secretas da Rússia, né? As sociedades iniciáticas da Rússia.
e que, portanto, tá, ele é, eu não vou dizer o nome dele aqui, né, mas não é por medo, não. Só pra, eu vou dar ibope pro cara também. Aí, o cara, entendeu? Ele fica dizendo, ele tem uma concepção de escrever um livro, realmente eu até estou com um livro em PDF aqui do cara, dando uma olhada já, me ver mesmo se é aquilo que ele falou lá. Então o cara lá nesse livro, né, ele fala que a sociedade ocidental precisa ser destruída, a forma de sociedade. Por quê? Porque essa sociedade foi construída em cima da ideia de um demiurgo. Aí o cara, o luciferiano, comentando, disse, olha gente, por favor, baixa esse vídeo, porque vai cair. Vai cair, vai cair, você sabe que vai cair. Por quê? Porque a KGB pode bater na minha porta, pelo amor de Deus. A KGB lá do Putin, a CIA lá dos Estados Unidos, vem bater na porta de quem falou alguma coisa. Gente, vocês acham mesmo que isso existe? Isso não existe. Isso é fantasia de cabeça de gente delinquente, demente. Todo mundo sabe que quando o vídeo cai aí, você sabe, não é o YouTube que derruba, os caras vão lá e tiram o vídeo do ar, tá? Para fazer aquela chantagem emocional pro pessoal. Olha, velho, olha, o vídeo caiu, por que caiu? Porque não sei o quê. Primeiro, quando você gera desinformação, e aí você tem que entender o que é desinformação, né, meu filho? Porque aqui no Brasil está se tentando falar de desinformação tudo aquilo que você pensar contrário ao status quo ou ao que eles supõem de verdade. Você está entendendo? Então eles estão querendo censurar a desinformação, mas isso, na verdade, por trás tem a ideia de evitar que as pessoas falem o que é contrário à verdade universal deles, estabelecida por eles, pela essa casta e pelos seus asseclas, o demiurgo e os arcontes. Você está entendendo aonde o lance quer chegar? Tá? Então eles não querem que você fale sobre a questão da Terra plana, Terra oca, Terra convexa, Terra infinita. Eles não querem que você fale sobre o arconte, sobre o demiurgo, sobre determinadas coisas. Eles não querem. O que eles chamam isso de teoria da conspiração, que, portanto, é uma coisa desinformativa. Não, não é. Eles geram desinformação. Na grande maioria das vezes, eles geram desinformação. Esses jornalistas que se acham bam, quando eles estão com o microfone na boca, eles acham que eles são os donos da verdade. Eles trabalham a serviço do sionismo. Quem não sabe no Brasil que a Band, que Band, SBT, a Rede Globo são de sionistas? Quem não sabe que essas redes estão associadas a grandes redes de comunicação que são de sionistas? Então não tem como uma pessoa acordar sem ver o que está acontecendo nesse planeta, pessoal. A mentira que está sendo montada no planeta todo para justificar o que eles estão querendo fazer. Ok? Então esse luciferiano disse, não, olha gente, salva-se civil, porque vai ser derrubado. Eu corro o risco de vida, a KGB, o Mossad vai vir aqui, né? Imagina, gente. Até porque esse pessoal trabalham exatamente para o mesmo grupo. Não sabe? Tipo assim, eles
conto essas historinhas para todo mundo ficar achando que vai derrubar, vai derrubar. Porque no Brasil está tendo um problema muito sério. Porque, pessoal, isso está acontecendo no mundo todo. E se está acontecendo no mundo todo, isso tudo é orquestrado. Não sei se vocês já ouviram falar, tá? Mas você precisa entender que você vive aonde? Em sociedade, tá? Então você não é um ser isolado. Correto? Ok? Você vive em sociedade, você vive numa sociedade que, ok? Que é uma sociedade política. Tá? Então, a sociedade, ela passou por, tá? Ela passou pelo comunismo, liberalismo e pelo fascismo. Então, essas três vertentes políticas aqui, essa aqui já acabou. Isso é uma bobagem, quem fica achando que essa porcaria ainda existe, são gente desinformada. O liberalismo ainda está presente, mas hoje já não é mais aquele liberalismo antigo, já é um neoliberalismo, tá? Que é uma ideologia política. O fascismo é o movimento que mais cresce no mundo, tá? A gente chama isso de neofascismo, tá? Que é aquele que está presente aqui no Brasil, que está ligado a um certo aspecto de conservadorismo, ou de tradicionalismo, tá? Por que eu estou falando isso? Porque não tem como uma pessoa desperta, tá? Não tem como uma pessoa desperta dizer eu sou desperta e continuar acreditando que tem comunismo, que tem que o liberalismo é não sei o quê, que não existe fascismo. Então você está muito alienado, meu querido. Porque todos esses mecanismos aqui são gerados pela mesma elite. A mesma elite que criou o comunismo, criou o socialismo, criou o capitalismo, criou o liberalismo, criou o fascismo, criou o nazifascismo, criou tudo isso. Tá? E eu estou tentando mostrar isso para você por quê? Porque não fique se alienando de sociedade, porque essa ideia que está tendo muito no Brasil de tal de conservadorismo, isso é uma mentira, isso é uma falácia. Quando você vê os caras falando muito de moralidade, de não sei o que, tu vai olhar a vida do cara, é uma porcaria. O cara bate em mulher, adultera, tem envolvimento com tráfico, tem envolvimento com milícia, tem envolvimento com um monte de coisa. Aí o cara está falando com toda aquela pompa moral, entendeu? E quando você vê esse tradicionalismo que nós estamos tendo no Brasil, né, vinda principalmente do mundo evangélico, fundamentalista, religioso, porque esses evangélicos do Brasil estão se tornando, se não igual, mas parecido com a Irmandade muçulmana. Você conhece a história da Irmandade muçulmana? Não, né? Pois é. Tá? Então, vejam bem, sociedades secretas estão em todos os países do mundo. Todos. Tá? A maçonaria, a Golden Dawn, estão em todos os cantos, inclusive na Rússia, na China, e etc, etc, etc. Tá? Os soberanos invisíveis estão em todo canto.
Eles manobram todas essas coisas aí. Quem cria essas ideologias aqui? A mídia. É a mídia que cria isso aqui. Então, gente, o fascismo está aqui no Brasil, tá? E tem parte do Brasil, que eu não vou citar para não gerar discriminação, mas tem parte do Brasil aqui que tem núcleo neofascistas, núcleos se reunindo, núcleos de pessoas que, inclusive, adotam determinados livros místicos e determinados livros chamados esotéricos para embasar os seus pensamentos. Tá? Precisa ter cuidado. Preste atenção na porta onde você está entrando, porque talvez você está caindo no conto do vigário. Tá? Então, esse luciferiano disse, olha, aproveitem para ver o vídeo, porque vai derrubar, e a KGB vai vir aqui, porque esse cara aqui, que é o guru do Putin, é um cara que estudou em várias sociedades secretas, Ora, mas meus irmãos, desde quando ninguém se... Olhem para mim. Se pergunte, vocês acham mesmo que esses governantes todos não conhecem sociedade secreta? Eles podem até nem serem de nenhuma delas, mas eles já foram levados até o conhecimento dessas pessoas. Essas pessoas, elas ficam no oculto, elas são uma espécie de governo oculto. Então eles pegam um presidente de um país, ele não pode não participar da sociedade lá, mas eles fazem ele saber que eles existem. A maçonaria no Brasil, por exemplo, está infiltrada em igreja católica, em igreja evangélica, dentro do exército brasileiro. Isso é tradicional. A maioria desses 4 estrelas do exército são tudo maçom. Tá? Então eles têm montado na cabeça deles determinadas coisas. Ok? Muitas coisas rolam em segredo. Tá? Por quê? Porque eles não querem que a sociedade, eu e você, saiba que essa coisa arada toda existe. A Matrix é muito mais do que você imagina. A Matrix, o simulador, é muito mais do que você imagina. É gente financiada. Tá? Por quê? Porque eles estão projetando um novo sistema para o mundo. Tá? Para o planeta sobreviver, pessoal, eles estão planejando um novo projeto de como fazer. Então, o que eles vão propor? Eles vão propor a sinarquia. O que é a sinarquia? É um grupo de governantes que vão governar o mundo, mas dentre eles tem um que vai ser o responsável para comandar as coisas. O que eu mais acho engraçado é que esse mesmo luciferiano se diz judeu. Tá? Então, no comentário dele, ele disse, não, porque esse cara, que é o guru dos Putin, ele baseia as ideias dele dizendo que é preciso destruir o demiurgo, olha só, porque ele é aquele que está por trás da sociedade ocidental. Então, presta atenção. Aí ele disse, então, o que é o demiurgo? O demiurgo, ele explicando, é aquele do Platão, mas também que os gnósticos tinham. Né? Eles tinham a ideia de que existia um Deus superior e um Deus que era menor.
e que, portanto, era um Deus, um Deus menor, que eles chamavam de demiurgo. Mas isso é uma besteira, é uma heresia. Olha ele falando. Por quê? Porque tudo que procede de Deus, ora, se ele procede de Deus, ele não pode ser o mal. Presta atenção. O que está por detrás da ideologia dele? Ele é judeu, mas se diz luciferiano, ocultista. Você acha mesmo que ele está falando a verdade? Ou ele está, coitado, talvez ele nem conheça o gnosticismo como tal. Garanto que se perguntar para ele quantos livros ele já leu da biblioteca de Nag Hammadi, ele não se leu algum, é muito. Então, o que é que nós percebemos nessa meio dessa conversa? É que ele quis dizer que não existe demiurgo. Não existe o demiurgo. Isso é uma invenção, tá? E que o demiurgo não pode ser mal, por quê? Porque ele se origina de um Deus superior. Primeiro é mentira. E isso é uma ideia cabalista. Vocês sabiam disso? Por isso que a maioria das sociedades secretas, maçônicas ou não maçônicas, tem como base a cabala e não o gnosticismo. Que eu vou explicar para vocês, tá? Para você acordar. Para você perceber que você está numa sociedade onde você não pode acreditar em tudo que falam aí aqui nessa jossa, porque é meio complicado. Então, os cabalistas acreditam e basearam a sua ideia, primeiro, de que existia um ser chamado Ain. Depois, teve uma segunda fase em que o Ain se transforma em Ain Sof. Depois tem outra fase que ele se torna Ain Sof Auf, tá? Ou Auf, alguns botam U aqui em vez de O. E que somente depois começa aqui as emanações da cabala, né? Que aí vai aqui a Binah, a Rockman, Keter e assim por diante, até chegar aqui, tá? Aonde está Então, na verdade, o que é esse sistema de crença chamado Kabbalah? Tá? Nada mais é, pessoal, do que uma ideia mística, tá? Uma ideia mística baseada na árvore da vida, que quer dizer que todos os deuses que estão aqui, tá bem aqui, ó, vou mostrar para vocês, que eu já até mostrei, mas eu quero mostrar de novo. Olha só, tá? Então eles querem dizer que, olha bem aqui, ó, tá aqui aí e tal, aí vem Eier, eu sou, tá? Aquele Deus revelado lá por Moisés. Aí vem o Yod-Heh-Vav-Heh, Elohim, o Iá, que é o mesmo, tá? Aí vem, olha aqui, ó, Elohim, Gibor, El, que eles estão dizendo que tudo é o mesmo ser aqui, ó. É esse mesmo. Todos esses deuses aqui são aqui. E aqui, olha, bem no fim, que seria até o último Sefira, é o Adonai Ha-Eretz. Adonai quer dizer Senhor da Terra. Bem aqui, ó. E todo mundo sabe que esses seres aqui, nenhum deles é o mesmo. Todos aqui são seres diferentes um do outro. Mas eles pegaram todas essas personalidades e colocaram na figura do Hashem, do Yeyer, do Eu Sou. Yeyer, Axé, Eyer. Entendeu? Então, isso aqui, gente, é que rege
a cabeça da maioria das lojas e das sociedades iniciáticas. Não é o gnosticismo. E não é a gnose cristã. Porque se vocês souberem o que eles pensam sobre Jesus, por exemplo, eles vão dizer que Jesus é apenas foi um cara. Eles têm mais respeito pelo Platão do que por Jesus Cristo, se vocês quiserem saber. Então, sair da Matrix não é simplesmente, eu despertei, gente, olha, nossa, meu Deus, sabe, meu espírito está liberto, está... Lembre-se que você está vivendo em sociedade. Aí esse luciferiano vai dizer o quê? Que não existe isso, que isso aqui é tudo emanação desses seres aqui para cá. E não é verdade. Os gnósticos vão mostrar que tem gente que quer misturar a gnose com cabala, mas não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. Desculpa, eu desafio um cabalista a me mostrar que existe alguma compatibilidade entre a gnose cristã e a gnose cristã. Não é gnose egípcia, nem babilônica. Estou falando de gnose cristã. Eu quero que vocês me provem que tem alguma relação. Sabe por que não tem relação nenhuma, pessoal? Porque o que nós temos aqui, tá? É o pleroma. Ok? Então nós temos aqui o Uno, que é aquele que é a fonte de tudo, tá? Certo? Aí numa região intermediária nós temos a Sofia, não sei, as canetas estão acabando tudo, parece. Tem a Sofia, tá? Que é uma espécie de Deus intermediário entre esse aqui e aqui, porque aqui vai ter o demiurgo, tá? Primeiro, é preciso entender que a Sofia, ela está aqui, é como se fosse, tá? A Sofia, ela é intermediária entre a nossa realidade aqui, essa realidade que vivemos, com essa aqui, tá? Então, o único via de caminho é que você tem que primeiro vir aqui e depois ir para cá. Não tem outro caminho. Então, o que é que nós temos? A Sofia, na verdade, ela não é uma deusa, nós não podemos chamar ela de deusa criadora da matéria. Ela nós podemos chamar de co-criadora. Vamos usar esse termo? Tá. A Sofia é co-criadora, mas é quem cria a matéria, a densidade. Tá? Então, quando você lê o Panarion, na discussão do Panarion, ele vai dizer que existe o bom Deus, que é o Deus de Jesus, que é esse aqui, tá? O Deus Criador, e o Deus mau. Tá? Então está aqui, ó. Existe um Deus bom, que é o Deus de Jesus, o Deus Criador e o Deus mau. Só que aqui não é um Deus, é uma deusa. Ok? É uma deusa. Que é o Argue, que é o Bereshit. Então, as pessoas têm que entender que esse despertar da sociedade, de você como indivíduo, eu como indivíduo e outros como indivíduo, esse nosso despertar vai impactar na sociedade. Porque a sociedade, o mundo, eu comecei o vídeo dizendo, o mundo jaz no maligno. Então não é verdade que o YouTube fica derrubando determinados vídeos. Na verdade, as próprias pessoas tiram o vídeo do ar para fingir que o vídeo foi derrubado, porque eles falaram algo, nossa, esse algo, olha, porque o Putin tem um guru, todos os governos do planeta têm guru. Tem alguém
de sociedade secretas orientando o cara. Porque tudo, gente, em tese, vem do mundo metafísico. Você está me entendendo? Tudo. Então, o cara fica falando, a KGB, a CIA, o Mossad, vai bater na minha porta, olha, eu corro risco. Você acha mesmo que os caras estão interessados nisso? Não, você está difundindo uma ideia que eles querem que difunda. Eles vão te perseguir, aqui é a vergonha. Quem é aqui no Brasil, YouTube, que vocês já viram, ser perseguido pela CIA, pelo Mossad, mesmo pela Polícia Federal aqui do Brasil? Quando eu faço esses comentários aqui, eu sei que tem gente que não gosta, porque você perde muito tempo, gente, mas são coisas da realidade, nós não estamos aqui para fugir da realidade, não. Aqui eu não sou uma droga que você veio aqui, um ópio, para você ficar navegando, delirando. Eu não estou mais nesse planeta. Eu não vivo mais no Brasil. Você sabe que não funciona isso. Você sabe que você tem uma família para cuidar, que você tem trabalho para fazer, que você tem que dar o que comer para a sua família, que você, né, é um cidadão que tem que votar, que tem que agir corretamente. Tá? Então, esse canal aqui não veio para alienar ninguém, não. Aqui, agora eu estou desperto, bicho. Eu vou viver numa montanha lá, não sei aonde, sozinho na mata, vou fazer um... O que vai resolver isso aí? Fala aí para mim. Para mim, pessoas que acham que despertaram e resolvem fugir para algum lugar, são mais egoístas de todas. Não despertaram coisa nenhuma, porque alguém que desperta, ao contrário, ela tem que ser luz para os outros. E não adianta você ficar falando para as pessoas as coisas. Olha, pessoal, ei, olha o demiurgo, olha não sei o quê. As pessoas não vão levar isso em conta, elas vão levar em conta a sua mudança de vida. É isso que elas vão levar em conta. Não é negócio de você ficar discutindo em grupo de zap. Olha, porque o demiurgo é mentiroso. Eu já até saí de grupo de zap aí, porque cada um mais doido do que o outro, tá entendendo? E vocês sabem que de médico e doido, cada um tem um pouco, né? Então tem esse ditado popular e na verdade é real, né? Então, olha, à medida que o espírito é liberado, tá? Que o espírito é liberado, o corpo e a alma do homem são espiritualizados por ele. Isso aqui é o que tem que acontecer, né? Este é o grande objetivo do escritor Meurink, que o espírito transforme o corpo, que o corpo seja espiritualizado e transmutado pelo espírito. Então, em tese, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo isso aqui, eu vou já mostrar aqui para você. Aqui, ó. Se você tem a centelha divina, ela vai e você ativa ela. Porque o que é a centelha divina? Aí é que está o X, meu amigo. Quando os gnósticos falavam de centelha divina, falavam de espírito, é que eles não tinham uma outra expressão para dizer, olha, as minhas canetas, pessoal, estão tudo acabando. Alguém quer doar caneta dessas de quadro? Por favor, deixe um comentário embaixo. Robson, eu compro um pacote para ti dessas canetas azul, preta, vermelha, de qualquer cor, tá? Robson, eu vou te doar dessas canetinhas aqui. Manda aí, tá? Porque quando eles falavam, tá? Nem vou apagar isso aqui. Quando eles falavam de centelha, de espírito, eles estavam se referindo, pessoal, ao fenômeno que eu já desenhei aqui várias vezes, tá? Do DNA, pessoal, tá? Porque a informação que nós devemos ter está dentro do nosso DNA, ok?
Tá? Está dentro do nosso DNA, nas fitas do nosso DNA. Você está me entendendo? Enquanto as fitas do nosso DNA não funcionarem todas, porque nós só temos essas dois pares de fitas aqui, ó, funcionando. Então, se você só tem esses dois pares de fita, por quê? Porque o próprio demiurgo fez com que isso acontecesse. Ok? E o que é que os gnósticos estão ensinando? Ensinando, dizendo para você, ative a centelha divina, porque você ativando a centelha divina, você vai ativar o resto do seu DNA. É isso que eles estão dizendo. Ontem eu li o Evangelho de João aqui, o Evangelho Gnóstico de João, mostrando para vocês o que era o que Jesus ensinou sobre a criação do ser humano. E como Jesus disse assim, olha, eu mandei a Eva comer. Depois ele diz que a serpente não tentou Eva, tentou Adão. E disse para Adão que, eu não sei que conversa íntima o Adão teve com a serpente, mas a serpente disse para ele, olha, tu tem que acasalar com a... Tá? Desculpa o sinal, que quase que instantâneo. Você tem que acasalar com a... Né? Copular com a Eva e tudo mais. É Jesus falando isso. Sou eu não. Está aqui no texto que ontem eu li para vocês. Tá? Aqui, ó. De nós do João. Tá? Então, quando ele falou isso, aí ele disse assim, Jesus disse, mas fui eu que fez com que eles comessem. Comessem do quê? Eles comessem da árvore do conhecimento. Agora, depois aí o João faz uma pergunta óbvia. Se não foi a serpente que induziu Adão a comer, mas a Bíblia não diz que foi Adão que foi induzido pela serpente. Diz que foi quem? A Eva. Por que será que a Bíblia jogou a responsabilidade na costa da Eva? Porque tem uma ideologia patriarcal. Eles não querem nunca aceitar que nós temos uma deusa co-criadora que está acima do demiurgo, que é o cara que não criou porra nenhuma, desculpa a expressão, criou zorra nenhuma, ele criou, tá? Ele imitou, tentou imitar aqui em cima, e fez uma cópia muito mal feita, tá? Inclusive nós somos protótipo do arquétipo que está lá no pleroma, né? Então, aí Jesus diz, bem, fui eu que mandei eles, Adão e Eva, comer. Aí o João faz a pergunta, ele riu. Você já pensou Jesus sorrindo? Jesus disse, se Jesus estivesse aqui hoje em dia, minha gente, ele estava se divertindo ao monte. Ele estava se divertindo, olhando, garanto que ele daria boas gargalhadas olhando certos vídeos por aí, dizendo, nossa, o pessoal avançaram nas ideias, tem muita nego. Digo, Jesus não é isso, sabe? É o cigarrinho do capeta. Que não é nada do capeta, né, gente? Até porque a árvore em si, a medicina em si dela, pode ajudar muitas pessoas a melhorar em sua saúde, né? O canabidiol, né? Você sabe disso. Aí Jesus viu e disse assim, a serpente incitou-os a que comessem da iniquidade do desejo sexual, né? E da destruição, de modo que Adão pudesse ser útil à serpente. Então, na verdade, Jesus disse, eu indiquei para eles comer a maçã, uma figura de linguagem, comer da árvore do conhecimento, o fruto da árvore do conhecimento, ninguém nem sabe nem o que é. Tá? E aí, chegou um momento que ele diz assim, olha só, aí vai ser a origem de Eva que ele vai derrar aqui, porque até então Eva não tinha nem nada. Jesus vai dizer, olha, a Eva vai começar a surgir agora. Então a epinóia da luz escondeu-se em Adão. A Zoe
vai para dentro de Adão, se esconde em Adão, se funde a ele. Está me entendendo? É por isso que a Bíblia vai dizer, e tem alguns estudiosos, inclusive judeus, que dizem que o homem era hermafrodita. Né? Ele era alguns chamam de bissexual, outros andrógeno. Quer dizer, ele tinha as duas naturezas, feminina e masculina, nele. Tá? Eu não posso agora me levantar aqui atrás de onde está o comentário de um rabino sobre isso. Mas eu garanto para vocês que eu não iria mentir aqui. Então, ela se escondeu dentro dele. O arconte-chefe quis tirá-la de dentro dele pelo lado. Por onde? Pelo lado. Lembra da história da costela? Mas o espírito, a epinóia da luz não pode ser capturada, não pode ser capturada. Não pode ser capturada. Embora a escuridão a tenha perseguido, não pode capturá-la. E ele tirou uma parte de Adão, que é aquela história da costela, criando outra figura na forma feminina, de acordo com a imagem da epinóia que apareceu para ele. Ele colocou na criatura feminina parte do poder que ele tinha tomado de Adão, presta atenção. Mas não foi como Moisés disse, da sua costela. Então, Jesus já está desmentindo aqui a história de Moisés, de que ele tinha tirado uma costela para fazer a Eva. Você está me entendendo? A coisa aqui é diferente, pessoal. A gnose é algo completamente diferente. Não tem, pessoal. Olha, eu lamento tanto. As pessoas pensam assim, poxa, eu assisto um canal e tudo, inclusive alguém escreveu, né, Robson, no comentário, né, a respeito do comentário que eu fiz sobre o texto que está no canal do Jean Valjean, e da coisa que ele fala lá, porque eu acho tão contraditório aquilo, gente. Não dá para ser assim. Ora, se eu digo para alguém que algo é inexplicável, que está longe da compreensão humana, como é que eu explico? Porque ele, ao mesmo tempo que ele fala isso, ao mesmo tempo ele começa a explicar o que é que os arcontes fazem, o que é que o Demiurgo... Ele pode até dizer assim, não, mas lá eu só estou achando que é assim. Bem, se nós viermos com o achismo para cá, é melhor a gente não vir. Porque ou eu sou um pesquisador e passo segurança para vocês, ou eu não venho fazer vídeo aqui, que eu não estou doido. Tá? Então eu acho que está faltando um pouquinho assim, sabe? As pessoas pararem com certas coisas de, sabe, de colocarem, enfeitar o pavão com, olha, a KGB vai me prender, olha, isso é muito inexplicável, é coisa que não dá para entender, nem tudo. Nossa, mãe do céu. Não sei. Acho que é uma bobagem, mas tudo bem. Tá? Então, ele diz assim, e não é como disse Moisés da costela. Então, portanto, Jesus já está desmentindo aqui o tal do Moisés. Adão viu a mulher ao seu lado, naquele momento, luminosa epinóia apareceu e levantou o véu que havia sido posto na mente dele. E ele se tornou sóbrio, sobriedade, tá? Da embriaguez das trevas, porque as trevas embriagam as pessoas. E cuidado, porque tem muita falsa luz aí. Tá? Ele reconheceu sua contra-imagem e disse, isto é, na verdade, osso dos meus ossos e carne da minha carne. O Adão fala para ela. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe
irá unir-se à sua esposa e eles terão ambos um só, pois ele será, pois a ele será enviada a sua consorte e ele deixará seu pai e sua mãe. Então você só entende o que é o casamento, o que é a união de um homem com uma mulher, entendendo isso aqui. Porque, na verdade, realmente, a mulher é contraparte do homem mesmo. É a outra parte dele. Está me entendendo? Ok? E não tem nada a ver com questão de sexualidade, de nada disso. Inclusive, para a gente entender as questões da homossexualidade, você precisa retroceder lá para trás. Por quê? Porque todos os seres que surgiram antes dos humanos, e mesmo o Adão, era andrógeno. Ele tinha as duas sexualidades dentro dele mesmo. Então, talvez esteja aqui a explicação, porque tem o Silas Malakai, ele diz que não existe nenhuma explicação biológica para o surgimento da homossexualidade, que não sei o que, papai persegue um monte de vezes. Desculpa, aqui no canal ninguém vai perseguir ninguém por suas escolhas sexuais. Cada um, meu irmão, escolhe o que quer viver. Sabe, eu acho que as pessoas deveriam deixar de se incomodar com a vida dos outros e se incomodar com a sua própria. Né? Então, a explicação lógica está lá atrás. Aí tem gente que não quer entender. Não, porque você é cheio de preconceito, de problema mental, resolva seus problemas mentais para você viver em sociedade, porque tem gente que está embriagado pelas trevas e ainda não viu. Né? E nossa irmã Sofia é aquela que desceu em inocência a fim de retificar sua deficiência. Olha só, ele está falando de Sofia. Por essa razão ela foi chamada Vida, Zoe, a mãe dos vivos. Essa foi o nome que foi dado a Eva. E não Eva, Avá. Tá? Epinóia, pela epinóia da sabedoria dos céus e pela intuição que apareceu a Adão. E foi por meio dela que os vivos provaram a gnosis perfeita. No meio dela quem? Quem é ela? A Eva. A Zoe. Tá? Na forma de uma águia, apareci sobre a árvore Jesus está dizendo, olha, eu, preste bem atenção no símbolo que ele vai usar aqui. Eu, na forma de uma águia. Apareci sobre a árvore da gnosis, que é a intuição da pura e iluminada pronóia, de modo que pudesse ensiná-los, tá? E despertá-lo das profundezas do sono, fazendo-os comer da árvore do conhecimento, pois estavam ambos num estado de queda e ignorância. Então reconheceram sua nudez. A intuição apareceu a eles como uma luz, e ela despertou o pensamento deles. Então, você está percebendo aqui a história? Jesus está contando a história do Gênesis de uma maneira, de uma ótica completamente diferente, tá? E as tabuletas da Suméria contam a mesma história de uma ótica diferente. Tá? No entanto, se você tiver que tirar como base alguma coisa, você tem que tirar como base a tabuleta da Suméria. Por quê? Porque é mais antigo o material. Tá? E a tabuleta da Suméria vai lá e diz assim, bem, olha, eles criaram, né, nasceu dois gêmeos, o Adamu e a Tiamat. Né? Não fala de nenhum processo cirúrgico genético, porque o que é contado no Gênesis é que eles dão uma energia, uma injeção ou como é que se diz algo,
para dormir, anestesia, eles dão um sossega-leão para o Adão e fazem uma cirurgia em Adão, porque é tudo isso que possivelmente tem acontecido, e vão lá e retiram alguma coisa que não se sabe muito bem o que é, porque fala-se de costela, mas na verdade alguns tradutores de Bíblia dizem que é do costado de Adão. E aí tem até uma explicação meio complicada que um rabino fez, não é? Que é o seguinte, e pelo amor de Deus entendam, tá? Não tem isso aqui, não tem nada a ver com preconceito, com coisa nenhuma. Nós estamos aqui num canal sério. Eu não estou aqui, eu jamais criei preconceito na minha cabeça sobre qualquer coisa. Eu respeito as pessoas pelas escolhas que fazem, mesmo aquelas que eu não simpatizo, mas eu respeito e trato bem. Os rabinos, então, começaram a desenvolver uma ideia de que provavelmente o homem tenha perdido um osso, um pequeno osso, que ficaria na região do órgão sexual dele. Porque eles dizem que todos os outros mamíferos têm esse osso. E o ser humano não tem. Ora, se ele é originário dos primatas, deveria ter. Se não tem, porque foi tirado. Então, eles tiraram alguma coisa para fazer geneticamente uma modificação para criar a Eva. E vejam que ele diz assim, olha o que o Adão vai dizer para Eva. Agora sim, é carne, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Prestem atenção. A expressão primeira é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ah, Robson, mas ele está se referindo à costela. Não, porque esse termo nem é o correto. Hoje está sendo muito discutido se esse termo é costela mesmo. Porque até um tempo aí contavam para a gente que a gente tinha, o homem tinha menos costela de um lado do que do outro. A gente vai contar, tem o mesmo tanto de costela. Não existe essa história. Como é que um ser humano foi tirado uma costela e os outros seres humanos sucessivos que vieram continuaram com as costelas? Né? Então, se eles eram os pais primordiais da humanidade, o campo morfogenético ia informar para a geração futura de que o homem viria com uma costela menos. Tá? Então, nós precisamos entender as coisas do jeito que são, né, pessoal? E aí, essa é a história que Jesus contou, e Jesus conta numa ótica diferente. Jesus diz que ele veio em forma de uma águia e ensinou Adão e Eva a comerem da árvore do conhecimento. Ele não está falando que ele era a serpente. Ele fala, inclusive, que a serpente, ao contrário, induziu Adão e Eva a copularem. Por quê? Porque eles queriam que... O que é que os Anunnaki queriam? Os Elohim queriam? Prole. Para quê? Para ser escravo. As pessoas se tornarem escravas. Aqui está o cheio da questão, pá. Então, nesse canal a gente não esconde nada, não. Então, se você não entender que eles... Quando o livro está falando assim, olha, vocês têm que despertar o espírito, é porque eles querem dizer o seguinte, se vocês não fazerem com que ativem esse DNA lixo aqui, né, que eles chamam de DNA lixo, ok? Se você não fazerem esse processo, vocês não vão acordar, vocês não vão despertar. Ainda tem outra coisa, que tem alguns cristãos por aí, canal cristão, dizendo, olha, aqui no nosso DNA tem as letras do nosso Criador. E de Rê, tá? Tem nossa, essas canetas estão horríveis. Tem a iniciais do nosso Criador. De Rê, Vav, Rê. Olha aqui. Se tem as letras
iniciais do Criador, é porque realmente quem criou nós foi o Demiurgo. Tá? Então eu já tenho um vídeo aí que eu falei sobre os zigotos, etc. E tal, né? Então você vai entender o que eu estou falando, né? E olha, gente, se você é a centelha divina, que é ali a parte do DNA que você desperta, o seu espírito, ele é o container, ele é a cápsula onde está a centelha divina e por onde ela se manifesta, porque ela tem a consciência e a intuição, que são parte dela. A alma só tem a mente e o corpo só tem o cérebro. Essas duas partes aqui, mente e cérebro, são produtos do Demiurgo. Alma e corpo são produtos do Demiurgo. Espírito, centelha divina, são produtos da Sofia, da co-criadora, da deusa intermediária, da deusa, diríamos assim, a deusa, a Sofia é uma corredentora, ela é... Então, se você quiser se achegar, ontem eu falei isso aqui, né? Converse com o seu espírito, converse com o seu Deus interior, porque tudo que as religiões não querem é que você saiba que você tem um Deus interior. Não querem, não. Eles querem que você continue indo nos seus templos deles, encher lá eles de dinheiro, para eles viverem bem, terem jatinho, ter igrejas, sabe, com pompa, e ensinarem um monte de mentira. E você vai para lá doar sua energia para um Deus falso e mentiroso. Tá? Então, tenha certeza disso. Tá? Então ele diz aqui, o espírito transforma o seu corpo e que o corpo seja espiritualizado e transmutado pelo espírito, porque é isso que tem que acontecer, não tem outro jeito. Se você não mover o teu espírito para ele exercer o controle sobre a alma e o corpo, aí a coisa complica. Tá? Quão terrível seria o Demiurgo se isso acontecesse? Ele criou o corpo e a alma do homem para outro propósito, para que se parecessem com ele, para se transformarem nele. É por isso, pessoal, que tem muita gente que são arcônticas, que já são igual ao Criador, igual ao Demiurgo. Porque vamos lembrar que lá no Gênesis, ele vai dizer o quê? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o Mauro Briglino diz que o termo que é usado para imagem é tselem. Tselem em hebraico quer dizer algo concreto, algo que eles tiraram do ser humano, que eles tiraram, né, deles mesmo para fazer a gente. Essa mistura foi algo concreto, um pedaço deles, algo do DNA, entendeu? Não é uma palavra como querem explicar as pessoas, olha, para enrolar, né? Olha, imagem e semelhança quer dizer apenas que você espiritualmente é parecido, que nós temos liberdade de livre-arbítrio como Deus tem. É uma mentira. Tá? Essa imagem e semelhança quer dizer mesmo a palavra igual. Nós somos semelhante a ele. Eu não sei como ele é, o Demiurgo, mas pode acreditar que os Elohim, os Anunnaki, não são tão diferentes de nós, fisicamente falando. A única diferença é que eles não têm espírito. Portanto, eles são seres psíquicos. Por isso eles não esboçam emoções e nada. Eu tô assistindo uma série na Netflix, que ele foi lançado agora esses dias. Tá? Eu não me lembro agora, mas procure aí na Netflix, assim, não sei o que, inexplicável. Né? Fatos inexplicáveis, alguma coisa assim. E, gente, as histórias que as pessoas estão contando, tem de abduções, tem de várias coisas assim. Né? Não é só de abduções.
Mas as histórias de abduções são coisas traumáticas que as pessoas, assim, a, a, a primeira história contada, os caras narram o sofrimento que eles tiveram. Entendeu? Eles foram levados à força para dentro de uma nave e mexeram neles, cutucaram neles, fizeram tudo. Os caras vêm traumatizados, gente. E você vem dizer que esses seres são bonzinhos e que vão descer aqui na Terra para... Robson, está dizendo então que não existe seres não humanos ou extraterrestres que não sejam bons? Bem, pessoal, na minha opinião sincera, eu não sei se eles seriam seres bons. Precisamos ter cuidado com isso. É um discernimento que a gente tem que exercer, porque esse negócio de estar achando que ET vai descer aqui na Terra e vem aqui dizer assim, nós viemos aqui todos, vamos ajudar vocês a evoluírem, olha, vamos... Né? Então assista a série dos Três Corpos, né? Eu não sei o nome, mas é não sei o que, Três Corpos, lá da Netflix também, que você vai entender qual é a onda, qual é o babado, né? Então bora lá, vamos continuar aqui. Agora o homem acaba de ser transformado em espírito. O prisioneiro não apenas se libertou, mas também está se apoderando de uma parte da obra do Demiurgo. O Demiurgo criou o homem para que ele evoluísse até se transformar em canal de manifestação de si mesmo, seu criador. E de repente o homem está se transformando em instrumento de manifestação do espírito, tá? Do Pai incógnito. O espírito libertado está roubando a sua obra mais importante e estragando seus planos. O Demiurgo criou o homem para que admirasse, o adorasse, e aconteceu o contrário. O corpo e a alma do homem foram transformados pelo espírito em terríveis adversários do Criador e de sua obra. Né? Mering diz que à medida que o homem se transforma, ele toma consciência do absurdo de tudo. Ok? Então, o que foi que aconteceu com Jesus? Por que Jesus era diferente de nós? Ele tinha corpo, ele tinha carne, ele tinha sangue, ele tinha um bocado de coisa. Mas por que ele era diferente? Vamos lá, pai, fale para mim. Porque ele permitiu que o Espírito, no dia do batismo dele, que o João conta lá, aquele fenômeno que aconteceu, o céu se abriu, tal, aí... Não, na verdade, o que aconteceu ali? Foi um fenômeno ufológico. Mas aí, eles não tinham como narrar de outra forma. Então, eles narraram daquele jeito. E ali, o que é despertado em Jesus? É despertado às 12, tá? As 12 fitas do DNA dele. Então, o espírito, porque Jesus não era diferente do ser humano, ele tinha espírito, alma e corpo também. Tanto que o Demiurgo vai tentar ele no deserto. Ei, se tu é filho do pai incógnito, lá, tá? Transforma essa pedra em pão. Quer dizer, o que era que o Demiurgo queria? Que Jesus agisse pelos instintos da fome, do poder, do ter. Não, Jesus disse, não, eu quero ser. Porque ter, poder e prazer é aquilo que mais domina as almas dos humanos. É por isso que o Demiurgo consegue fazer as pessoas dormirem, porque basta um pouquinho de poder, basta um pouquinho de prazer, basta um pouquinho de ter, e o ser humano se aquieta no canto dele. Só que depois do poder, teu ser está vazio. Depois do prazer, o teu ser está vazio. Depois do ter, o teu ser está vazio. Então, Jesus, ao contrário, permitiu que o Espírito, por isso o Espírito lá, o Espírito Santo não, mas o Espírito conduz Jesus para o deserto, e lá Jesus faz
o que? Ao resistir ao demiurgo, ele faz com que o espírito dele tome conta dele. Então o espírito traz Jesus de volta do deserto após a vitória sobre o demiurgo, que irritou bastante Javé. Javé ficou mal satisfeito com Jesus, disse: não era isso que eu queria, não era esse meu plano, tá? Esse camarada vem aqui e vai querer tomar meu poder e etc e tal, e eu vou começar a botar quente nesse cara. E aí Jesus começou a falar: o reino de Deus está próximo, mudem de mente, comecem a expandir a consciência de vocês. Aí ele diz para João, ele diz para Nicodemo: Nicodemo, se tu não nascer da água e do Espírito tal, tá, que não tem nada a ver com reencarnação. Ele está dizendo: olha, se tu não fazer o teu espírito, sabe, queimar, consumir tua alma, transmutar teu corpo, tu não vale nada, Nicodemo. Isso não tem nada a ver com emoção. Isso não tem nada a ver com falar em língua. Não tem nada a ver com isso, não. Isso é psiquismo. Tem a ver com transformação real. Tem a ver com mudanças reais. Então, quando você conversa com teu espírito: ó, meu espírito, ó centelha divina, ó Deus que vive em mim, Pai incógnito, que a tua presença, que o ajustador do pensamento, que a centelha divina que está em mim me transforme, consome o meu espírito. Por isso que o espírito lá em Atos dos Apóstolos, é narrado como que um fenômeno com língua de fogo. Como fogo? Que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Mas o que é que tem que encher? Ele tem que consumir. Ele tem que te consumir. O Espírito é tão poderoso, meu amigo, dentro de ti, dentro de você, que lá no Ato dos Apóstolos, os apóstolos foram capazes de falar na linguagem dos nativos que estavam de todo canto lá na festa em Israel, sem saberem. Falaram em grego, falaram em sírio, falaram em... enfim. Tá? Então, por que o demiurgo tem medo do despertar do ser humano? Porque o que o demiurgo fez na sociedade? Começou a enganar a sociedade através de instrumentalizar a alma. Por quê? Porque a alma, pessoal, é a emoção e o sentimento. E as pessoas vivem muito de emoção e sentimento. Então, já prestaram atenção? Né? Tudo emocional. Não tem nada a ver com o espírito. Não tem nada a ver com nous. Nós estamos entrando na era do noosfera, quer dizer, o período em que você vai ter para despertar. Quem não despertar nesse período agora, meus amigos, pode enrolar o pau da bandeira, enrolar a bandeira e siga em frente, que não tem nada mais para você. Entendeu? Por isso que Jesus era diferente de nós. Não é que Jesus não tivesse corpo físico, ele tinha corpo físico, mas Jesus tinha habilidades tecnológicas, que a gente chama de divinas, porque não tinha outra explicação. Ele mudava de aparência, ele andava sobre as águas, ele ia para um lugar. Mas ele disse para os apóstolos: olha, se vocês crerem em mim, vocês farão as obras que eu faço e farão ainda maiores do que eu faço. Porque eu vou para o Pai. E eu estando lá no Pai, tá? Vocês podem ter certeza de que vocês vão fazer coisas admiráveis. Mas o que é que o demiurgo vem fazendo ao longo do tempo?
sufocando o espírito e fazendo a alma surgir cada vez mais forte no ser humano. Aí todo mundo é muito emotivo, todo mundo é muito sentimental, você não pode falar nada, todo mundo se milindra. Oh, meu Deus, para que ele falou? Oh, eu tô... Entendeu? Ah, pelo... né? A gente tem a nossa parte emocional que ninguém vai negar, mas daí, meu irmão, você ser guiado por emoção é... Então ele diz, ele aos poucos percebe que os outros homens nada mais são do que espectros e fantasmas, e que ele próprio sempre foi um também. Um homem assim transformado sente a solidão mais terrível que possa imaginar, mas aos poucos ele se adaptará a esse novo estado. E eu queria falar para pessoas que falam para mim assim, Robson, eu acho que eu sou um desperto, mas, cara, eu me sinto muito sozinho, eu me sinto muito... Parece que... Cara, parece assim que eu não sou daqui. Parece que eu não... Esse sentimento é normal, pessoal. Quando você vai despertando, as coisas vão perdendo sentido. Algumas coisas, as mesquinharias, as mediocridades vão perdendo esse sentido. Entendeu? E você vai se tornando uma pessoa que vai entendendo que o seu mundo não é esse. Mas isso não pode te levar a uma crise e você achar que você está louco, que você está malucando, que você não. Você também precisa ter uma vida moderada, uma vida equilibrada. Você também não pode ser porque despertou, você vai começar a botar faca na garganta da família, de não sei de quem, para mudar. As pessoas precisam ver a mudança, o despertar seu pela sua vida, querido. Você sabe por que as pessoas da casa são as últimas a despertarem? Porque como elas vivem com você, elas sabem quem é você. Os outros de fora não moram contigo. Então você pode até fingir para os outros, mas para a tua família é meio complicado. Porque eles te conhecem. Se a mudança não for real, eles nunca vão também aceitar despertarem, porque você simplesmente diz que é um desperto, mas age como alguém que não despertou. Tem muito isso. Tá? Então, já caminhando para o final do vídeo, que eu espero que vocês tenham gostado, então vamos só fazer o fechamento. Mas aos poucos ele se adaptará ao novo estado e se separará de todas as qualidades inferiores. Quer dizer, você tem que se separar das qualidades inferiores, né? Se é que são qualidades. A solidão que sentiu no início chegará a um novo reino, a vigília. Né? Meiring diz que a vigília é o despertar do eu imortal e eterno. O homem acordou, agora não há sono para ele. Ele está em estado de vigília permanente, como Caim, o imortal. Né? Você vai dizer, mas logo como Caim, não é como Abel não, Robson? Não, é como Caim, calma lá. Não apresse a história. Depois a gente vai ver quem é de fato Caim. Né? Somente o homem que despertou, se espiritualizou, se torna imortal e eterno. E nem mesmo o pralaya poderá destruí-lo. Mas tudo isso não acontece por si só. É apenas uma possibilidade remota, um esforço supremo que terá que ser feito para alcançá-lo. Meiring acrescenta que quando o espírito é libertado, toda a criação é liberta também. Ok? Quando o corpo e a alma são espiritualizados e transmutados pelo espírito, toda a criação é espiritualizada até certo ponto. Dizemos que a obra gnóstica suprema afeta o cosmos. Então você já sabe que o que acontece em você acontecerá também na natureza. Ok? No próximo vídeo, a gente vai ver, pessoal, como nós estamos numa guerra. Tá? Nós vamos ver, pessoal,
no nosso próximo vídeo como a Terra emite uma frequência chamada frequência Schumann, e como essa frequência é o resultado da frequência dos seres vivos que habitam nela. Como a Terra é um organismo vivo em qual habita parte da Sofia, não é a Sofia, parte da Sofia, a parte da Sofia que habita na Terra é a chamada Arcamota, tá? Que passou a se chamar Gaia. Ok? Aí você vai, Robson, aí você vai entender por que a Terra está emitindo frequência, e houve um momento na história que também essa frequência Schumann tem a ver com o campo eletromagnético da Terra, né? E você sabe que está modificando o campo eletromagnético da Terra. Então a frequência da Terra também está mudando. Se mudar a frequência da Terra, vai mudar a frequência sua. Chegará um momento em que a Terra será menos densa, pessoal. É aí que está o X da questão. A Terra será menos densa e então nós teremos, não todo mundo, mas os despertos terão acesso a determinadas coisas que serão impossíveis do demiurgo esconder, que são outras realidades. Ok? Então, o que é que nós devemos ser agora? Não está informado. Já não sou eu que vivo, disse o apóstolo Paulo, mas é Cristo que vive em mim. Hein? Você está me entendendo? É como se ele dissesse assim, é a centelha divina, o Espírito, esse Espírito que habita em mim, o Espírito de Cristo, o Espírito do ungido, né, está tomando posse de mim, está tomando posse da minha alma e do meu corpo. Então, em algum momento, gente, a gente experimenta a primeira ressurreição. Essa é a primeira ressurreição, porque a segunda ressurreição é na morte. É na morte. O processo de morte. E a terceira ressurreição é quando o pleroma vier, tá? E tomar conta, destituir o demiurgo e os arcontes, e eles caírem na destruição total. E a gente vier com ele. Lamentavelmente, eu vou dizer que todos os seres humanos farão isso? Não, não posso. Vai depender de cada um. Que acordar, que despertar e que fizer o caminho transformador. Forte abraço e até o próximo vídeo.